Fala galera, meu nome é Tayane Santos, eu sou servidora do TST e hoje eu tô aqui com a Amanda Borges para conversar um pouquinho sobre a preparação do concurso e sobre o dia a dia dela no cargo. Ela passou para o cargo de técnico judiciário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vou deixar ela se apresentar melhor e falar um pouquinho mais para vocês. Agora ela também integra o time de consultores aqui do Direção. Enfim, a gente vai bater um papo aí sobre a preparação e sobre o dia a dia nesse cargo do legislativo, né, Amanda? Que é o cargo de do sonho de muita gente, né? Tudo bom, Tayane? Tudo bom, pessoal? Então, gente, eu fui aprovada em quarto lugar no último concurso aqui da Câmara Legislativa do DF para o cargo de técnico legislativo. E foi uma preparação ali, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas bem correria mesmo. Eu não tinha experiência, então eu vi que fez muita diferença eu ter uma metodologia acertada de estudo. Eu vou até ter um pouquinho de tempo para comentar, né, com vocês um pouquinho sobre isso, como é que foi minha preparação e tudo mais. E é isso, então vamos começar a entrevista. Vamos começar do começo, né? Por que que você resolveu fazer concurso público? Qual foi sua motivação? Então, tá, eu comecei assim, ter um pouquinho de resistência para ir para o mundo dos concursos no começo assim da vida, porque eu gostava de um pouco da área de empreendedorismo e tudo mais. Eu achava que o serviço público não fosse para mim. Então eu tive um pouquinho de resistência ali, apesar do meu pai ficar falando, sério, nasci, e o meu pai já falava, vai prestar concurso público, vai prestar concurso público. Meu pai é servidor, né, da Câmara dos Deputados. Então ele achava já que como eu tinha uma habilidade boa em fazer prova, que concurso público seria um excelente caminho para mim, né? Eu tinha ali capacidade de estudar, ficar várias horas estudando, então eu já tinha tido outras aprovações e ele falava, vai estudar, menina, para concurso e tudo mais. E eu tive um pouco de resistência. Então, assim que eu saí da faculdade, eu entrei numa multinacional. E aí, quando eu entrei nessa multinacional, eu reparei que talvez ali aquele setor não fosse para mim, por conta, assim, da correria do dia a dia, às vezes ter que trabalhar nos sábados, finais de semana, assim, feriado, algumas coisas que exigia, e eu falava, caramba, acho que isso não é 100% compatível com o que eu quero para minha vida, entendeu? Então eu falei, eu quero ter uma qualidade de vida ali, ter momento de trabalho, ter momento de descanso, e outra coisa também é porque eu queria ficar em Brasília. Eu comecei a reparar que muita gente estava mudando de estado por conta da empresa. E eu queria ficar aqui por conta da minha Hum. família. Então, o que me motivou muito, assim, foi ficar perto da minha família mesmo, me estabelecer. Essa questão da estabilidade é uma coisa fenomenal. E aí eu sabia que a partir do momento que eu ingressasse, assim, no serviço público, eu poderia tocar, né, algum outro lado da minha vida que me realizasse também profissionalmente, que é essa área de consultoria, mentoria. Eu sou apaixonada nessa área da educação, então hoje eu concilio os dois muito bem, sou extremamente feliz e realizada. Tipo, a melhor decisão da minha vida foi essa. Foi Ai, que isso. bom. Essa história é um pouco parecida com a minha também. Teve essa influência familiar, teve o fato de querer ficar em Brasília. Enfim, geralmente é isso, assim, né? Eu acredito que a área legislativa, então, foi muito por conta do seu pai, que já é servidor da Câmara dos Deputados também, né? Sim. Uhum. Quando eu fui começar a estudar para concurso, né? Eu lembro que em 2018 foi meu primeiro concurso, esse da CLDF, né? E estava aberto CLDF e abri também o MPU. Então, a diferença das Eu lembro. provas ali era menos de um mês, era muito perto. Então, assim, ele falou, Amanda, olha, legislativo tem tais e tais vantagens, aí me mostrou a progressão ali nas duas carreiras e tudo mais. E realmente, apesar de ter bem menos vaga, incomparavelmente bem menos vagas CLDF, eu me senti mais atraída, entendeu? Então eu pensei, caramba, acho que se eu passar nesse concurso, eu fico lá pro resto da minha vida, porque realmente é um concurso muito bom. Então, assim, é um concurso que a remuneração é muito elevada para um cargo de nível médio, são 6 horas de trabalho, perto da minha casa, então tinha vários fatores assim realmente que eram favoráveis para eu ir para a CLDF especificamente. E eu falei, vou com tudo para esse concurso. Não vai ser para experiência, não, eu quero passar. E aí dei minha vida ali, naquele E deu certo. pós-edital, acabou que deu certo, sim. É. E antes você é formada em engenharia, né? Sou formada em engenharia das Você exatas também ali. começou do zero aí o estudo para concursos, isso não foi impedimento. Acho que muita gente que está começando, às vezes coloca esses obstáculos assim com direito. E eu tive a mesma impressão quando eu tinha acabado de trocar de curso, eu fiz odontologia. E aí, quando eu comecei a estudar Uhum. para concurso, eu falei, gente, direito, na verdade, é a parte mais tranquila. Essas outras matérias são muito mais difíceis, assim. Acho que
até tipo português e raciocínio lógico, às vezes, que a gente vê a vida inteira, chega no concurso e pode É, ser a matéria que você tem dificuldade, né? Então, acho que realmente não tem obstáculo exato. para você começar, e a depender da formação também não. Realmente, o bom é que você encontre uma área que você tenha a afinidade mesmo, né? Que seja seu perfil, como você falou. Uhum. Você viu que a empresa privada, em algum momento, para você crescer ali, você ia ter que mudar, ou de Brasília, né? Ou, enfim. Também a qualidade de vida não se compara. A jornada de trabalho, né? 6 horas, enfim, não trabalhar final de semana é muito mais tranquilo. Uhum. Então, realmente são pontos muito atraentes, né? Sim, E você começou exatamente. já no pós-edital. Uhum. Pois é, a minha história ela é bem atípica, assim, né, no mundo dos concursos. O pessoal fica até assustado quando eu conto, né, que eu fui aprovada no pós-edital, mas foi exatamente isso. Eu saí da empresa, aí quando eu comecei a estudar, o edital do CLDF estava aberto. Meu pai colocou ali no Google para mim, aí quando ele colocou, já apareceu o edital. Então a gente já tinha edital. E aí, meu pai foi como se Nossa, fosse o meu mentor, sabe? Porque ele olhou assim para o tamanho do edital e claramente eu não sabia de nada, eu não saberia dizer se dava para fechar aquilo dentro do tempo, que eu não sabia. Enfim, aí ele pegou e falou: Amanda, esse edital é pequeno, dá tempo de você terminar o edital até o dia da prova. Então, dá para você tentar fazer esse concurso e tudo mais. Aí ele me deu algumas dicas ali, mas assim, meu pai ele havia estudado muito tempo. muitos Então ele já anos. estava desatualizado, exatamente, há muitos anos. Então, assim, aí eu comecei a fazer um cursinho presencial e um cursinho online ao mesmo tempo ali, conciliando os dois. E comecei do zero, assim, direito e administração. A administração eu me apaixonei. Sou apaixonada mesmo, gosto muito, então adorei estudar administração, que era a parte específica ali da minha prova. Então era administração, gestão de pessoas, aí tinha constitucional, administrativo, que eu comecei do zero. Mas o que me ajudou também foi porque eu já tinha uma base muito forte em português e raciocínio lógico, eu já tinha hábito de estudo muito elevado. Então, assim, desde os meus 13 anos, eu fui bolsista em escola particular. Então, dos 13 aos 17 ali, a gente tinha uma prova de concorrência elevada também. E todo ano eu estava ali estudando para ganhar a bolsa e manter minha bolsa. Então, eu já era uma criancinha de 13 anos que estudava ali no final de semana, pegava as férias escolares e dava Já uma tinha uma estudada. responsabilidade. Isso! Eu já criei o hábito de estudo. Quando eu cheguei para estudar para o PAS e para o vestibular, eu já estava num nível bastante elevado, assim, de carga horária de estudo. Então, eu consegui me manter estudando durante muitas horas. E aí, quando eu cheguei para estudar para o vestibular, especificamente também, assim, no ensino médio ali, nossa, eu aprendi ali que é uma metodologia de estudo mesmo, de fazer muito simulado, fazer milhares e milhares de questões, como fazer uma prova, estratégia de prova. Então, assim, tudo isso me ajudou muito, porque quando eu fui estudar para concurso público, eu precisei só utilizar a mesma metodologia. Então, eu já cheguei sabendo o que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu tinha que ter um planejamento acertado ali, estudar como é que ia ser a minha estratégia de prova antes de começar a estudar, né? Pensando ali nos pesos, na quantidade de questões que tinha para cada matéria, montei meu planejamento de estudo, sabia que eu ia ter que revisar é, muitas questões, então isso eu já tinha ciência que eu ia ter que fazer milhares e milhares de questões ali e fazer simulados e treinar a redação. Então eu já sabia o caminho das pedras ali, era outro conteúdo, mas eu só precisei executar. E essa questão da disciplina também, né? Então eu comecei o primeiro dia, eu comecei estudando 12 horas brutas, eu estava de domingo a domingo. Aí todo mundo fica assustado, como assim? 12 horas, é possível estudar tudo isso? Porque eu estava no desespero, eu estava desempregada, e para mim não tinha mais nada motivacional que me motivasse tanto quanto eu estar desempregada. Porque realmente, depois que eu abri mão do meu emprego, que era bom, e eu fui estudar para concurso, eu senti uma A pressão muito elevada de responsabilidade ficou passar. maior, né? Sim, E é o porque eu que você abri falou, mão de assim. muita coisa. E é o que você falou. Embora você não soubesse os conteúdos, você tinha o ritmo e a disciplina para estudar. E essas, assim, todo mundo já Sim. passou por outras fases da vida, como vestibular, enfim, como você falou, até mesmo bolsa para escola particular na época que você era criança ali, adolescente, né? Então, tudo isso contribui nessa preparação lá na frente. Toda essa bagagem Sim, que com você já certeza. levou, mas estudar da forma correta, né? E essa orientação inicial que você falou, principalmente para quem está começando, é muito importante. Para você saber avaliar realmente, ali, você tem uma lista de avaliar se dá tempo, se não dá, o que que você tem que Uhum. focar, o que que você tem que priorizar. E isso agora está podendo passar também na consultoria, né?
Exatamente, e faz muita diferença. Porque eu vejo assim, que quando você começa do jeito errado, porque eu comecei do jeito certo, porque eu já tinha experiência com essa vida de fazer prova. Então eu fui estudar, eu tinha 23 anos, eu fui aprovada com 24. E aí, quando eu comecei a estudar, eu já tinha 10 anos de experiência de estudo ali. Então, eu já tinha sido aprovada diversas vezes, vários primeiros, segundos lugares em várias provas, assim. E aí, eu já tinha aquela experiência, sabia o que eu tinha que fazer, já tinha disciplina e tudo mais, já tinha o ritmo de estudo. Agora, uma pessoa que vai começar a pegar pesado, firme nos estudos, é a primeira vez que a pessoa vai pegar firme é para um concurso público, no começo, ela se sente um pouco perdida e comete alguns erros iniciantes do concurseiro mesmo, Sim. de achar que não precisa revisar a quantidade de vezes que precisa revisar, de achar que fazer poucas questões ali às vezes é o suficiente, a gente sabe que tem que fazer mais, de treinar, fazer simulado, conhecer o estilo de prova. Então, isso já evitou com que eu me deparasse com alguns problemas normais assim na vida de um concurseiro iniciante. Por exemplo, eu nunca havia feito uma prova estilo assim da FCC, né? Que eu estava acostumada sempre a fazer prova estilo CESP. Eu sou aqui do DF mesmo, a gente nasce com CESP na veia, né? Então, assim, desde pequenininha era simulado CESP. Então, eu estava treinada para esse estilo de prova. Então, como a minha banca era FCC, era outro estilo. Então, eu sabia que eu tinha que conhecer como é que a FCC trabalha, como é que ela cobra as questões, como é que funciona o percentual aqui de cobrança, por exemplo, de lei seca comparado com o restante do conteúdo, como é que vou fazer uma prova da FCC, técnica de chute, enfim, conhecer a banca como um todo e fazer simulado. Então, eu fiz 7 simulados, treinando junto com a redação para minha prova, apesar de terem sido 3 meses ali, o último mês eu reservei para fazer só simulado, treinar a redação, questões e muitas revisões, né? Então, e leitura de lei seca também. Então, o último mês eu já havia terminado o edital, terminei o edital nos 2 primeiros meses, o último foi só para realmente alavancar a minha nota. Aí fiz 7 simulados e eu comecei com 60%, 45 dias antes da minha prova. É inacreditável. 60% eu não ia passar nunca na minha vida. Nunca. E aí eu lembro que liberou um ranking com as pessoas. Então tinha um ranking, assim, eu tava lá embaixo do ranking. Então, assim, a maioria das pessoas poderia ter desistido ali, 45 dias para a prova. Você faz seu primeiro simulado, você tá com 60%, nossa, né? Desesperador. E aí eu Dá um sabia que desespero. eu precisava chegar ali nos pelo menos 90%, que era a minha meta, era chegar com 90% para a prova. E era isso. E a concorrência era elevada, então eram 37 mil inscritos e na ampla concorrência as vagas eram 16, né? Então estava concorrendo ali 16 vagas. Nossa, aí eu fiquei um pouco assim, gente, tenho que melhorar isso daqui. Então eu botava ali um simulado, por exemplo, na quarta, outro num domingo, e eu ia ajustando o meu estudo até conseguir alavancar minha nota. E aí minha nota foi dando uns saltos mesmo. Então eu estudava muito para o simulado seguinte e já dava aquela impressão de véspera, porque eu não pensava que a minha prova estava daqui a 45 dias, estava pensando sempre em fazer o simulado, que era daqui a 3 dias eu tinha que subir uns 5%, se eu quisesse chegar no dia da prova com uns 90%, né? E aí consegui alavancar. Quando eu cheguei no dia da prova, consegui fazer 94% da, da minha prova no dia Nossa, é uma mesmo. alta astral. E sim, e nos últimos 3 simulados eu já estava tirando 90% com 100 na redação. Então eu sabia que eu estava preparada, né? Porque os últimos 3 simulados me mostraram que eu consegui alavancar minha nota mesmo. Mas aí foi isso, eu parti do simulado para fazer o ajuste no meu estudo, né? Então, por exemplo, eu reparei muita coisa ali, por exemplo, direito administrativo. Eu estava errando muita questão. Então, eu já deixava a revisão de algumas outras matérias ali de lado para focar na matéria que estava realmente me fazendo perder muitos pontos. Era essa daí. Eu errava Não. muito mesmo. Você foi com a estratégia bem certa, assim, desde o começo, né? Inclusive, acho que a aprovação vem muito disso, assim, de você escolher a metodologia correta e já focar nas coisas que realmente importam desde o começo. Porque eu acho que muita gente, quando começa a estudar, não tem essa malícia de, tipo, por exemplo, a banca. A minha prova também foi FCC. E, e eu fiz em 2012. Então, na época, era muito mais decoreba, era totalmente diferente. Então, assim, muita gente ficava se aprofundando em interpretações. E, cara, só precisava saber a lei seca. Então, assim, faz muita Aham, diferença você ter conhecimento e saber fazer a prova. Não só saber sim. o conteúdo, né? E a autoconfiança Hum, também. Pelo que você, assim, pela sua história, eu acho que você já estava acostumada com desafios e ter autoconfiança, acreditando que você realmente ia passar e não se apegando a coisas negativas, né? Eu vi até uns outros vídeos seus sim. para você que você fala para não olhar a concorrência, não se apegar à quantidade de vagas. E comigo foi assim a mesma coisa. Acho que quando eu comecei a fazer concurso, na verdade eu também passei no primeiro concurso que eu fiz. Então acho que eu não tinha muita noção
de como eram, assim, as coisas. Eu acho que, sabe quando você não tem muita noção da pressão mesmo, assim, foi, não Entendi. sei, eu desde o começo eu acreditava também que eu ia passar. Aí hoje em dia eu vendo, eu falo, nossa, se eu me atentasse tanto para essas coisas, assim, eu acho que eu teria ficado muito mais pressionada e afetar meu Aham, psicológico, né? Então essa questão emocional também é muito sim. importante, né? De você confiar em você. Com certeza. E assim, quando a gente é concurseira, várias vezes o seu tapete da vida ali é puxado, né? Você leva um tombo, aí você fala, caramba! Então você faz um simulado, você leva uma surra. Tem que acostumar que a vida de concurseira é levar surra até você É, ir ajustando seu estudo e começar a acertar as benditas das questões. E isso é uma questão ali de realmente ter um controle emocional muito forte. Então eu estava acostumada já a levar essas surras no meu cotidiano de estudo para outras provas. Então eu sabia que se eu fui mal no simulado, o objetivo do simulado é você ir mal nele para você ajustar seu estudo e não ir mal no dia da prova. Então eu não desesperava, entendeu? Então meus primeiros simulados que eu estava indo mal, aí foi aumentando progressivamente, né? Eu já sabia que eu ia conseguir chegar ali no dia da prova muito melhor do que aqueles primeiros. Então, realmente, você tem que ter um controle emocional, olhar caramba, não ficar pensando na concorrência, pensar na nota que você estabeleceu. Então, eu pensava só no meu 90%, era eu meu 90%, e não as outras 36.999 pessoas que estavam ali concorrendo comigo. Não pensava nisso. Pensava eu e o 90% que eu tenho que atingir. E como é que eu vou? Eu acordava todo dia, pensava, e aí, Amanda, o que você vai fazer agora por esses 90%? E aí eu tinha que executar. E era isso. Só pensava nisso mesmo. E tinha muita resiliência. E aí você tem que ter mesmo. Não dá para ficar desesperando. Então surge uma notícia, surge outra notícia. Se a gente vai ficando desesperado com isso, acaba que consome muito a nossa energia. Muito, 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 demais. muito mesmo. E a gente às vezes não estuda só. Quando foi uma semana antes da minha prova, surgiu uma notícia que minha prova ia cancelar, ia suspender minha prova, um negócio assim. Aí me lembro assim, 70% Porque da ele minha foi turma suspenso antes, desesperou. né? Esse concurso ele foi suspenso antes. Foi, foi um ano Eu lembro. anteriormente, havia sido suspenso. Aí, uma semana surgiu a mesma notícia que ia suspender de novo. Aí eu falei, gente, eu não posso desesperar, vou continuar estudando aqui com tudo. Uma semana ali teve um pessoal que, né, desestabilizou, aí ficava só olhando as notícias. Eu ia ficar olhando notícia? Não podia Paralisou, fazer né? nada a respeito? Fiquei estudando. E aí eu pensava assim, eu vou focar no que eu tenho controle. Eu sempre penso assim, foca no que você tem controle. O que você tem controle é sentar, estudar, pronto, é isso que você vai fazer. Não dá pra gente ficar, que nem agora, tem a questão da pandemia. Eu tenho alguns mentorados que ficam, e quando será que vai passar isso? Será que vai vir concurso esse ano? Não dá Não pra saber. importa. Se vier, você tem que estar preparado. É isso. Esse é o pensamento. Você pode fazer estudar? Você não vai encontrar a vacina? Não. Então, você pode fazer agora é sentar, estudar e pronto, torcer para o seu concurso sair. É isso. Eu acho que o foco a gente tem que concentrar ali realmente no que a gente tem controle. Então, eu fazia muito isso. Eu tenho esse lado prático, assim, da vida, sabe? Eu acho que isso me ajuda muita coisa. Com certeza, isso encurta caminho mesmo, porque acaba que você tem os objetivos muito claros na sua cabeça, né? Você sabe o que você quer fazer, o Sim, que você precisa fazer e você só faz, né? Não fica, tipo, exatamente. paralisada vendo o que vai acontecer. Isso é muito importante mesmo. E assim, como você falou, você estava desempregada, né? Você pôde se dedicar totalmente a isso e você também organizava seu tempo da melhor forma possível. Porque a gente vê também muita gente que só estuda e, enfim, acaba que, assim, todo mundo acaba criando uma desculpa, né? Quem tá trabalhando é falta de tempo, às vezes Uhum. quem só estuda fala que a pressão também é muito maior, porque você é cobrado para passar logo, né? E acho que você tem que Sim. pegar, assim, essas motivações, pegar o que você tem ali e usar a seu favor, né? Você usou isso a seu favor. Tô desempregada, quero dar o máximo para eu passar logo. Uhum, utilizei e foi realmente uma motivação muito elevada, eu fiquei muito motivada. Sabe quando você acorda assim: "Ai, eu tenho que executar, eu tenho que estudar", e aí todo mundo que vinha falar comigo para fazer alguma coisa, eu: "Não, gente, eu preciso estudar, eu tô sem emprego". Então eu estava realmente é como se fosse um mini desespero ali, só que de uma forma produtiva, entendeu? Sabe quando a gente Produtivo. tá em véspera de prova, que a gente fica super produtivo por causa da pressão? Então, a minha pressão ali era Você foi o positiva tempo no caso, todo. porque me movia. Era, exatamente, eu estava naquela pressão ali, de véspera de prova, durante 90 dias. Acordava frenética, sentava para estudar, era rápido, produtivo o meu estudo. E, nossa, aí foi cansativo, assim, quando chegou, realmente foi muito cansativo, porque eu acho que eu nunca havia pegado 90 dias
tão intensos assim anteriormente, sem nenhum, praticamente pouquíssimo descanso ali no meio. Eu tive Sem um interrupção, término né? de relacionamento, eu tinha um namoro de 3 anos que terminou um mês antes da prova, ainda teve isso. Aí eu perdi um Nossa. dia de estudo, mas foi só Mas, esse ó, dia, perder só porque um no dia. outro foi, E, gente, foi, por mas muito eu menos tive. para mais tempo, tá vendo? Olha um exemplo, gente. Tem gente que para tantos dias por coisas muito menores. Pois é, exatamente. A gente tem que. E sempre acontece, porque a gente está em pós-edital, não adianta, a nossa vida continua acontecendo coisas. E acontece várias coisas na vida de várias pessoas assim, que estão estudando para concurso público. Eu acho que, assim, claro que depende ali da gravidade, tudo mais que aconteceu, mas você tem que tentar se reerguer um pouquinho mais rápido, sabe, no pós-edital. Porque senão, se você está numa É, situação que era parecida com a minha situação ali era realmente, eu não tinha base. Quem tem base, aí não, é outra história. Agora, a minha história ali, que eu não tinha base de direito, administração, que era a parte que mais valia ponto na minha prova, eu não tinha. Então, eu precisava me reerguer bem ali, ó. Um dia mesmo o edital foi o meu ajuda limite. nisso, né? A minha Ajuda, situação também foi a ajuda mesmo. mesma. A minha situação, eu comecei a estudar, passou uma semana, saiu o edital. Então foi mais ou menos parecido. O meu acho que foram 4 meses, então foi um Uhum. pouquinho maior. Mas foi desse jeito também, não tinha opção, tinha que ser de domingo a domingo mesmo. Depende É, realmente do nível que você tá, né? O que você falou tudo. E assim, você tem que ser realista. Tipo, dá tempo realmente de fechar para ser competitivo? Ou será que é melhor, sei lá, se seu sonho final é algum outro concurso que vai demorar ainda um tempinho para sair? Tudo vai depender do tempo disponível que você tem, né? Do seu objetivo final, do tamanho do edital, como que tá aí a perspectiva. E sim. tem que ser racional em relação a isso para fazer as escolhas, né? Tem que ser, porque realmente, quando a gente está sob pressão, assim, de estar estudando para concurso, não dá para a gente se guiar 100% pela emoção, ou então tem algumas coisas que a gente sabe, só que a gente também não quer aceitar. Então, por exemplo, quando eu estava estudando para a CLDF, às vezes eu ficava, caramba, acho que eu devia tentar conciliar com o MPU, sabe? Então eu ficava nessa dúvida ainda, surgindo de vez em quando. Até que chegou um dia que eu falei, Amanda, esquece o MPU. Assim, você É já tudo ou está muito nada. atrasada. Você já está atrasada o seu máximo, assim. Então, para de ficar voltando atrás da sua decisão, porque eu ficava meio que assim, será que eu não devia estar sendo para o MPU? São mais vagas. Eu falei, esquece. Esqueci a existência do MPU até o dia da minha prova. Aí depois que passou minha prova, eu falei, agora eu vou ver aqui o que o MPU tem de diferente da minha. Vou tentar estudar algumas coisas, mas acabou que eu nem fiz a prova do MPU, Para ver se dá entendeu? a fazer. Pois É é, que você aí já foi depois bem, que eu já dei viu que uma estava realmente olhada ali, tranquila, né? Sua colocação foi muito boa. sim, aí eu vi que eu já tinha ido bem ali, né, em termos de percentuais da prova, então eu falei, então dá para chegar ali para a prova de informática, que era a segunda etapa e tudo mais. Só que aí eu tive que tomar essa decisão também de parar, de ficar tentando voltar, sabe, o tempo todo, voltar atrás da sua decisão que você tomou ali inicialmente. Então, meio que tirei isso. Então, a gente tem que pegar um pouco ali também do lado emocional, ser mais racional, sabe? E, claro, depende de cada da situação. Minha situação não dava para conciliar. Não dava, mesmo tendo poucas matérias de diferença ali, eu precisava já de todo o meu tempo disponível para estudar para a CLDF, porque não Sim. tinha nenhuma base de direito e tudo Não, e mais. era uma Então, banca realmente. diferente. As matérias Sim, acabam que são diferentes mesmo. Quando você está no prazo do pós-edital, realmente você não tem muita opção de escolha. É foco total naquilo não, ali, né? E exatamente. são diferentes, as áreas, né, aí tem que ter essa racionalidade mesmo, porque assim, teoricamente, por ter mais vagas, isso no primeiro momento atrai mais a gente, né? Quando você está estudando, você olha Sim. para isso. Mas ao mesmo tempo, você mostra que é possível num prazo aí de só do edital, você passou super bem colocada, né, para um concurso de altíssimo nível, Uhum. que assim, legislativo realmente, tanto pelos benefícios, enfim, na remuneração, realmente é um dos concursos mais concorridos do país, não tem como negar. Sim. E como que foi, assim, você já tá lotada, né, você já tá trabalhando, como que tá sendo isso aí? É bom que você agora pode passar a experiência da posse, da lotação, do trabalho, enfim. Então, estou trabalhando pouquíssimo tempo, não fiz nenhum ano, vou fazer um ano em agosto. Então, estou muito feliz. Nossa, eu achei muito melhor do que eu estava imaginando que seria. Sim, quando eu entrei na CLDF, foi quando eu entendi o que era estar trabalhando ali. Porque realmente eu achava que ia ser bom.
mas tá muito bom, assim, superou minhas expectativas. Minha vida mudou totalmente, assim, realmente eu tô muito feliz, muito feliz. Eu amo o meu ambiente de trabalho. E aí, falando um pouquinho, assim, do que eu realizo, né? A área administrativa, que é o que eu passei, é muito ampla. Então, você pode ser alocado em praticamente qualquer lugar ali da casa. A casa legislativa, ela tem mais ou menos assim, como se fosse duas áreas, né? Tem uma separação ali um pouco. Tem a parte que é mais legislativa em si mesmo, e política, e tem a parte que é mais administrativa. Eu fui lotada nessa parte que você não tem tanto contato ali com os deputados e tudo mais. Então, eu fui lotada no RH, dos servidores efetivos da casa. Então, o que eu realizo no dia a dia? É processos de aposentadoria, licença prêmio, abono de ponto anual. Então, tudo que é referente ali à Lei 840, por exemplo, tudo que é referente a você dar esse suporte, né, para o servidor, a gente faz lá no meu setor. É mais ou menos isso. Mas aí, já falando dos meus colegas que foram aprovados comigo. Algumas pessoas, por exemplo, uma menina que formou em contabilidade, ela foi lotada no financeiro, outros foram lotados ali no RH para o pessoal que é comissionado, outros já foram um pouquinho ali para a área mais perto do legislativo, né? Que foram para gabinete, comissão e tudo mais. Então, é um pouco assim, você pode ser lotado em vários lugares diferentes. Então, assim, as pessoas que passaram junto comigo, cada um está desempenhando funções totalmente distintas, né? Tirando os outros que foram lotados em outros setores de RH também. Mas eu achei que o meu, por sorte, deu muito certo. Porque eu já havia trabalhado no RH anteriormente, em outra empresa também, eu já adorava, porque eu gosto muito de lidar com pessoas, né? E lá no RH a gente lida muito com as pessoas. Então, assim, nossa, eu fiquei tão satisfeita, porque essa parte realmente é um pouco aleatória, né? Onde você vai ser lotado ali, só tem seu Sim. nome e tudo mais. Mas por sorte eu fui lotada num lugar assim, que eu tô apaixonada, que eu amo. Eu adoro o que eu faço no dia a dia, então tô muito feliz. Aí é isso. Ai, que bom. É porque hoje em dia, mesmo cargo Sim. de nível médio, a maioria das pessoas que passam para cargo de nível médio, ainda mais no legislativo, né, que não tem tanto, assim, que os salários já são muito altos. As pessoas já têm um curso superior, né? Então acaba que eles tentam É, aproveitar essa formação anterior da pessoa para na hora da lotação. A gente vê muito isso, assim, né? Geralmente quem é formado às vezes em psicologia, ou, enfim, vai para essa área mesmo de relacionamento de servidores, né? De RH, outras pessoas que são formadas em contabilidade para a área de pagamento, a área mais financeira ali. Enfim, você tem opção. É bom a gente falar isso, porque às vezes as pessoas ficam uhum, com receio em relação à lotação, né? Assim, é que você verdade. tem outras opções lá dentro, que se você quiser ter contato ou não Uhum. com o deputado, claro que assim, depende de uma chefia, depende de uma autorização, essa questão da lotação ou da mudança de setor, né? Mas no geral você consegue ter outros setores ali que de algum modo o seu perfil vai se encaixar, né? Uhum, exatamente. E essa parte, assim, querendo ou não, se você cai num lugar que você não gosta, mais pra frente depois você pode tentar, né, ir para outro setor. Então é bem tranquilo porque tem espaço mesmo, assim, para você, tá, não tô insatisfeito, aí você claramente tem que conversar ali com o pessoal e tudo mais, falar com o pessoal de RH, e posteriormente você tenta se encontrar em algum outro setor Então, mais para frente, né? Mas tem várias funções diferentes para desempenhar, várias, assim, para você conseguir se encontrar com alguma que você goste ali realmente de fato do que você está fazendo no dia a dia. E eu acho que esse era o meu receio, sabe? Quando eu tinha o meu resistência em ir para o também. setor público, de cair num lugar que eu Será não que eu vou ficar precisasse carimbando ficar o coisa? dia inteiro. Eu Eu tinha morria esse de medo. Eu medo falei, de será que eu ficar. vou, tipo, pro subsolo? Pro protocolo? Alguma coisa assim, sabe? E aí, eu tava no segundo semestre da faculdade de Direito. E eu trabalho em Aham. tribunal, né? Aí eu ficava morrendo de medo de ficar. Porque eu não tinha visto nada de direito ainda. Mas, assim, todo mundo que era estudante de direito, mesmo cargo de nível médio, vai para gabinete, porque era o lugar que mais estavam Ah, precisando. entendi. Aham. E aí, assim, nossa, zero, desde nunca. Eu já peguei processo físico, processo eletrônico, eu não peguei processo físico, não tive que carimbar nada, sabe? Enfim, tem outras amigas também que são formadas em direito, acabou que não gostaram de fazer processo, já foram para a área administrativa também. Então é legal a gente passar essa visão ampla dos órgãos, assim, de que existem outras possibilidades, mesmo que a atividade Exato. preponderante seja atividade legislativa no seu caso, né? Mas tem também o setor administrativo, que também é amplo. Sim, exatamente. E a maior parte, assim, até lá, porque, assim, querendo ou não, o meu cargo era o que estava faltando bastante na Casa Legislativa, que é técnico legislativo.
legislativo, só que chama técnico legislativo. Mas como as matérias foram cobradas era administração, gestão de pessoas, então já era mais voltado para colocar os seus servidores novos, né, nesses pontos da casa que estava precisando de servidor efetivo, ativamente Uhum. falando assim, porque estava precisando, estava faltando gente. É o tipo de cargo, gente, essa carreira é que sempre vai ter bastante vaga. Porque sempre precisa muito. Aquela é como se fosse um pivô, né? Você está precisando de gente aqui, aí coloca um técnico administrativo. Outro lugar aqui é um técnico administrativo. Então, realmente, é um cargo que sempre abre bastante vaga, né? Essa área administrativa do estudo. Então, é muito bom. Assim, você pode desempenhar funções diversas. Alguma delas você encontrar. Bom, já que a gente começou a falar um pouquinho das funções, vamos falar, você já adiantou que são só 6 horas de trabalho, né? Mas além disso, quais outros benefícios, assim, horas extras, como que tá funcionando? Então, a CLDF, ela tem algumas vantagens, assim, bem legais, que eu considero a primeira é o ticket de alimentação. Realmente é um dos maiores do país. Muito, muito alto lá o valor. O nosso ticket de alimentação é muito bom. Então, ali também, para quem tem filho, né, tem o benefício. No caso, eu não tenho. Não tenho filhos, não sou solteira ainda, então eu não sei qual que é o valor certinho. Mas outro ponto que eu vi que é muito positivo lá é realmente o adicional qualificação. Então você entra, então eu já consegui ter Hum, um aumento ali de 15% na minha remuneração muito rapidamente. Eu já tinha praticamente ali os cursos, né? Então entreguei, todo mundo praticamente que entrou junto comigo já teve esse aumento de 15% da remuneração, é muita coisa mesmo. os Então, 15% é esse por outro conta de graduação não, ou não é de graduação. cursos? É, isso Hum, são outros cursos. Então, por exemplo, no meu caso, se a minha graduação tivesse a ver com as minhas funções, né, no setor, eu teria ganhado. Por exemplo, se fosse psicologia e tudo mais. Como era engenharia, não tinha nada a ver, aí eu não ganhei pela graduação em si. Mas curso de ah, tá. inglês, aí eu fiz vários cursos, por exemplo. Então, valeu curso de direito administrativo, das leis. Então, o próprio cursinho online, que emitia, no caso, certificado, e o meu que eu fiz presencial também, a gente entrega lá e conseguia já esses percentuais. E também outros cursos que eu fui realizando. Então, por exemplo, curso de gestão de pessoas eu fiz, atendimento ao público, ética no serviço público. Então, você consegue rapidamente alavancar ali sua remuneração. Nossa, muito rápido. E 15% é uma E coisa lá que eles eu não oferecem estava curso esperando. também, né? É muita coisa. No tribunal são três por Sim, cento, assim. Tem, exatamente. tem a carga horária e aí você vai, o máximo é 3%, aí além disso tem também graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, também vai aumentando, né? Que realmente às vezes é coisa que a gente não Aham, imagina. E curso de inglês vale, sim. que nem você falou, preparatório para concurso também vale. Vale. Todo mundo pode Exatamente. conseguir esse percentual a mais. Sim, exatamente. Com todo mundo ali, praticamente todo mundo que entrou comigo já conseguiu esses 15%, entendeu? Então era uma coisa que eu não contava. Eu achei que eu fosse demorar muito ali para conseguir chegar nesses 15%, mas não. Lá realmente tem muitas opções de curso para você poder fazer para conseguir chegar nesses 15%. Então até o próprio curso do SEI, né, que é o nosso sistema eletrônico de informações, então já vale, o próprio curso do SEI já vale também para você conseguir adicionar a qualificação. Então, nossa, Adicional de muito positivo qualificação. isso, porque sim, era uma coisa que eu não estava esperando, era isso. Então, realmente muito bom. O legislativo, ele também tem algumas outras vantagens na forma que realmente está estruturada, né? A nossa remuneração e vencimento. No caso, o vencimento é muito alto, então muita coisa incide sobre ele, porque a gratificação é pequena. Então é diferente quando você tem o vencimento que é pequeno e outras gratificações, né? Então isso realmente era um outro ponto muito positivo que eu só reparei depois que eu entrei lá dentro também. Então é muito positivo. Ah, Além disso, legal. tem o adicional, né? Agora está suspenso, mas normalmente tem o adicional de tempo de serviço, ATS, que é aquele aumento de 1% Uhum. ao ano, e não tem mais em nível federal, mas aí aqui ainda tem. Pois No é, caso, a esse licença. No caso é um agora, diferencial nesse mesmo do momento, DEF. está suspenso. Sim, mas é um diferencial. E aí, além disso, é a licença prêmio, né? Que no caso depois virou a licença capacitação para o nível federal e agora para a gente virou a licença servidor, se eu não me engano.
mas a gente vai continuar tirando, a gente só não pode converter em pecúnia, né? Então tem algumas diferenças, Uhum. mas eu ainda vou ter direito àqueles 3 meses ali também. É, só não pode converter em É, pecúnia, que sempre tem mais antigamente ainda podia ir benefícios. converter em pecúnia. Sim. Aí aqui a legislação do DF, querendo ou não, ela é bem favorável, né, a 840, assim. Então acho que puxando isso um pouquinho da 840, acaba trazendo muita coisa boa, tanto em termos de remuneração, o fato de serem 6 horas também, né, então, a CLDF, É, a carga horária estacionamento lá, tem realmente. estacionamento. Outra coisa também, quando eu não estava acostumada, é ter um estacionamento, assim, realmente, então você estaciona do lado do elevador, vai trabalhar tranquilo, então isso é muito bom. É. É, isso faz diferença mesmo. Em dias de chuva, eu falo, lá no tribunal, não é todo mundo que tem garagem, mas eu falo que é um salário indireto, porque a flexibilidade que você tem até de horário é muito boa, né? Exato. E tem alguns órgãos que não tem, então aí você tem que pagar um estacionamento ali perto, ou então pagar o moço que cuida do carro e tudo mais, então já é um gasto a mais que você tem diário ali, né. E lá no CLDF não, o teu Sim, estacionamento é super seguro, tô tranquilo. tranquilo, então, lá tá muito, muito bom. Ai, que legal. E horas extras, você tem possibilidade de fazer? Então, hora extra lá, a gente na verdade não tem assim, para o meu setor é banco de horas. Então, por exemplo, Uhum. como é que funciona? Amanhã eu vou precisar sair 1 hora mais cedo, então eu tenho que compensar essa hora previamente, ou então posteriormente, aí combinando com a chefia ali. Mas no meu caso, se eu ficar 1 hora a mais hoje, como a minha atividade não precisa dessa hora extra, não exige, não é uma exigência do órgão, então eu não receberia por ela, entendeu? É mais uma compensação ali de horários. É mais ou menos isso, então é banco de horas. Isso é bem positivo, porque aí você pode ir ajustando. Então, às vezes, um dia você precisa sair Negocia, mais né? cedo, depois isso. Então, você precisa sair mais cedo, você bate o seu ponto eletrônico lá que a gente tem, e depois, se ficou devendo 2 horas, aí outro dia você paga as 2 horas. Mais ou menos assim que funciona. Agora, eu pegar e fazer 1 hora extra, eu não posso. Porque a minha função ali não exige essa hora extra, então eu não poderia receber por ela. Mais ou menos assim que Uhum. funciona. Ah, legal. E outra coisa agora, teletrabalho. Agora na pandemia, todo mundo tá fazendo teletrabalho, né? Mas como que era antes disso, assim? Já tinha essa possibilidade? Já era regulamentado lá? Então, não tinha teletrabalho. O que acontecia é que, por exemplo, algumas funções, por serem muito altas, aí a pessoa às vezes poderia executar ali de casa e tudo mais, mas em relação a um servidor como eu, por exemplo, não teria essa opção de teletrabalho, eles ainda vão fazer certinho. Então, regulamentado não tem ainda certinho o teletrabalho lá na CLDF. Não tem Pode ainda. ser que a partir de agora, né, com essa antecipação natural da tecnologia, todo mundo teve que se adequar a esse tipo de trabalho. Uhum. Pode ser que a partir de agora isso realmente aconteça e seja regulamentado, né? Porque, assim, tem setores que realmente, Eu principalmente os espero de que sim. assessoria, principalmente o assessoramento ali aos deputados, quem participa efetivamente das sessões, tem que estar ali presencialmente. Agora, tem outros tipos de trabalho que realmente dá para fazer remotamente, né? Aham. Ou, por exemplo, o meu, daria para fazer remotamente, assim, pelo menos alguns dias na semana. Então, talvez agora eles comecem a regulamentar, a criar ali algumas funções para estar conseguindo aplicar o teletrabalho, que seria muito bom. Estou torcendo para que eles façam isso, porque realmente faz muita É. diferença, assim, no dia a dia. Mas por enquanto, Diferença de infelizmente, deslocamento, gasto, tudo mais, faz diferença mesmo. é, faz, Eu já com estava em certeza. teletrabalho antes e eu confesso que a minha experiência é positiva, assim. Aham, Enfim, eu tenho algumas atividades aqui no direção também, então acaba que você consegue se organizar, né? Aproveita melhor o tempo. aham, E eu acho legal, eu sim. acho que isso é uma tendência aí, porque aumenta a produtividade do servidor, para o órgão também é bom, acaba que é um gasto a Hum, menos, né? Assim. Então, eu acho que essa é a exato. tendência. Eu também nunca pensei em sair de Brasília, mas acredito que tenha pessoas de outros estados que às vezes olham para os concursos daqui e, como não tem essa possibilidade de voltar para a terra natal, talvez descartem a Uhum. possibilidade, né? E a partir de agora, bom, pode ser que as coisas mudem e acabe sendo uma opção para esse tipo de pessoa também. Exato, é verdade. O pessoal de fora, faria bastante diferença, porque aqui abre muita É. vaga, né, bastante concurso, Aqui então a o gente está pessoal acostumado a poderia ter estar muita fazendo. opção, né? Sim,
A gente acostuma, a gente E nos nem outros estados não. sabe um pouco a realidade ali do pessoal, às vezes, dos outros estados, que fica querendo vir para cá, mas às vezes a família da pessoa tá lá, então já muda, né? É, É diferente da nossa situação, que já estava aqui, é bem diferente mesmo. pois é, no meu concurso mesmo, as pessoas que entraram comigo, a maioria delas, assim que instituíram o teletrabalho no tribunal, elas voltaram para a terra natal. Então, hoje, eu acho que no gabinete que eu trabalho são 10 pessoas que estão em teletrabalho e acho que 8 estão fora de Brasília. Voltaram para Ah, para a cidade mesmo, entendeu? Então, assim, uhum, é uma possibilidade, né? Eu acho que vai acabar acontecendo, assim. Vamos ver aí o que que acontece. Mas, enfim, sim. você falou do ambiente de trabalho, falou da qualidade de vida, falou da remuneração, falou dos benefícios. A gente esqueceu de algum ponto aí que os concurseiros geralmente têm curiosidade? Ah, o pessoal tem muita curiosidade de saber, assim, como é que eu estudei no dia a dia ali mesmo, sabe? Como é que era a minha A rotina de preparação estudo. mesmo, né? É, o Eu pessoal acho que pergunta muito, você eles pode falam, esmiuçar melhor essa parte aí mesmo, Amanda. é, então, eu sempre comento assim, pro pessoal, que o meu estudo ali, no comecinho ali, ele não foi tão recomendado, porque eu estava indo muito pro presencial. E aí o que acontece? O presencial eu comecei a reparar que a gente acaba gastando um tempinho, né? Então a pessoa Muito. fica fazendo intervenções na aula que não são produtivas, perguntando coisas que não vai cair na prova, e às vezes a gente não tem como a gente acelerar o professor, que nem na videoaula a gente acelera e coloca 2.0, 1,5. Sim. Então, assim, eu comecei a reparar que realmente o cursinho online ele tinha muitas vantagens, né? E aí eu falei, não, vou ficar mais tempo em casa, não vou mais tanto ali pro presencial, vou só para aulas específicas mesmo e vou seguir o cursinho online aqui sozinha. E aí, como é que foi meu planejamento macro, assim? Realmente, eu tinha uma quantidade de PDFs X. E aí, era mais ou menos uns cento e tantos PDFs, cento e pouco. E eu dividi pelos 60 dias que eu precisava fechar o edital. Então, eu sabia que eu tinha que fechar ali 2 PDFs por dia, era a minha meta, para fechar em 2 meses. E eu tive que Uhum. reinventar a forma que eu estudava, porque eu estudava antigamente fazendo resumo na minha vida. Então, eu sempre ia lá, lia o livro e fazia resumo. Só que Escrever. quando eu tinha que bater a meta de 2 PDFs no dia, não tinha mais como fazer Você resumo. abandonou logo no primeiro dia. Sim, aí eu comecei a reparar, eu falei, acho que na primeira semana eu reparei isso, eu falei, cara, se eu continuar fazendo resumo, eu não vou conseguir bater meus 2 PDFs, eu não vou conseguir fechar o edital em 2 meses, não vou conseguir ir para a prova. Então eu tenho que dar um outro jeito. E foi aí que eu comecei a utilizar a metodologia dos grifos, então eu pegava o PDF e ia grifando o PDF no computador. Então, antigamente também foi a minha segunda mudança, eu só estudava com papel. Aí eu tive que adaptar ali, grifando no computador, porque eu vi que era mais rápido mesmo, porque eu ficava muito tempo imprimindo o PDF e tudo mais. Então eu falei, não, vou Sim, sim. acostumar a grifar aqui pelo computador, que eu já economizo tempo. Aí eu só imprimi os resumos. Então, eu aproveitei resumo pronto do professor, né? Assim como a direção tem. Então, no final do PDF tem o resumo direcionado do professor, pegar o resumo pronto e ir anotando por cima ali alguns complementos de coisas que eu errando em questão e tudo mais. Então, isso acelerou muito minha vida, porque quando você não está escrevendo, ele está só grifando, pegando o resumo e anotando por cima, você acaba que dá uma velocidade muito grande ali na tua preparação. E aí acabou que sobrou o tempo certinho para conseguir fazer mais revisões, mais simulados, as redações. Então, bem ali no começo também, então eu ia avançando 2 PDFs por dia, aí todo dia eu fazia questão. E aí eu fazia questão, era basicamente assim, eu estudei PDF de Direito Constitucional e Português ontem, hoje eu ia lá e fazia 30 questões desse PDF de português e 30 de Direito Constitucional. Então, Hum. era sempre as questões dos PDFs no dia anterior. Então, já funcionava como se fosse uma revisão ali de 24 horas. E era isso. E aí, eu todo dia fazia 2 revisões também, que era o seguinte, eu ia começar o PDF 4 de português, aí eu lia o resumo do PDF 3 do professor. Aí era mais ou menos assim. Aí eu estudava o PDF 5 de constitucional, eu li o resumo do professor do 4. Então, eu sempre fazia essa revisão do PDF anterior do que eu estava avançando agora. E era basicamente isso, durante 2 meses. Então, todo dia, durante 2 meses, ia avançando o conteúdo, fazendo questão, fazendo revisão, todo dia também. Chegou o último mês, aí eu virei a máquina ali de fazer questão de revisão de simulado, de redação, foi o mais intenso, assim, porque realmente essa primeira passagem nas disciplinas, no conteúdo, é muito demorada. Mas depois ali, o último mês, quando você vai revisar, você consegue realmente passar pelo conteúdo inteiro numa velocidade muito mais rápida. Então, funciona basicamente assim. Então, eu peguei tudo,
né? Coloquei de novo na minha cabeça para chegar com tudo fresquinho na hora da prova. Último mês, como a minha banca era FCC, eu foquei muito em leitura de lei seca. Muito, porque caía demais nas questões, eu estava errando muito ainda. Direito administrativo também, outra matéria que eu estava errando pra caramba. Aí eu dei uma focada maior ali no último mês e realmente fazer simulado, treinar o simulado com a redação também. A minha redação era redação oficial. Então já era uma estrutura diferente, não conhecia previamente, eu precisei estudar ali redação oficial, comprei um curso com uma professora. Então foi basicamente isso, aprendi a fazer certinho, treinei bastante junto com simulados e foi isso. A minha metodologia ela era bem Desde o simples começo você assim, fez macro. questão. Mas muita Sim, gente tem dificuldade justamente nisso, nessa questão da organização. E aí você já deu uma dica é, que é legal, você fazer as questões no dia seguinte, que aí você já está revisando e ao mesmo tempo vendo isso. quanto da matéria você conseguiu fixar. E fazer a questão Uhum, realmente desde o começo para ver, porque não adianta, todas as matérias tem coisas que podem ser inéditas, claro, tem as questões ali, né, que tem o quesito sorte e aleatório, mas também tem coisas que sempre se repetem. Então, à medida que você está fazendo questão, você vê que aquilo ali. Você, você começa a ler a questão e já sabe a resposta no final, né? Então, acaba exatamente. que esse treino mesmo, desde o começo você lidou, como se a prova já fosse ali naquele dia que você estava fazendo o simulado, aquele dia que você já estava fazendo a questão, né? Com seriedade Hum, mesmo. Então, exato. com certeza, eu também acho que questões fazem toda a diferença na preparação. Acho que é o ponto alto, assim, o ponto chave mesmo é fazer questão e desde o começo, não esperar, vou fechar a matéria inteira para depois começar. Tem que ser ali todo Com dia certeza. mesmo, para já vendo como que a matéria é cobrada, né? Exatamente. Ainda mais porque tem muita pegadinha que você, assim, a primeira vez que você pega aquela, se depara com aquele tipo de questão, você cai na pegadinha. Mas depois que você cai uma vez, você Sim, aprende, né? E tu não erra mais. Então, assim, quando eu fui fazer minha exato. prova, eu me deparei com muitas questões que a primeira vez que eu havia respondido ali no que concursos, eu havia errado, de primeira. Mas aí, como eu já tinha tropeçado ali, eu não tropecei de novo no dia da prova, né? Eu acertei a questão. Então, a gente repara que muitas questões, os avaliadores, eles têm uma criatividade ali para montar a questão limitada. Então, uma hora começa a ficar repetitivo, né? Porque eles não têm, o assunto não é infinito. Então, eles têm uma quantidade ali de questão. Se você já fez, pegou uma legislação 8666, já fez um monte de questão, elas começam a se repetir. Chega no dia da sua prova, provavelmente os itens ali vão ser muito parecidos com o que você estava respondendo anteriormente. E não tem jeito, se a gente não está fazendo questão, a concorrência está fazendo questão, a concorrência vai acertar a questão, vai passar na nossa frente. Então, eu sempre pensava Sim. assim, eu falava, não, eu tenho que, se cair uma questão na minha prova que já foi cobrada anteriormente, eu tenho que saber. Porque a pessoa que está fazendo questão direta, eles vão saber essa questão. Então, eu sempre ficava muito preocupada, até todo dia mesmo ali fazendo questão mesmo. No último mês, aí que foi mais ainda. E fazer Intensificou mais questão ainda. dentro isso. E questão dentro de um tempo hábil ali. Também não adianta a gente estar acertando muita questão, mas demorando muito. Um tempo que você não consiga finalizar a prova. Então, tem que criar essa agilidade ali também na resolução das questões, né? Então, quando a gente vai aumentando a quantidade de questões ali por dia, a gente vai ficando mais ágil também para fazer a resolução. Então, acho que isso ajuda E muito, isso é muito muito, muito, muito importante mesmo. também para redação, né? Você treinava redação desde o começo. E essa questão de tempo da redação Aham, também, que as pessoas às vezes não sabem se dá tempo de fazer ou não e passar limpo, se já faz direto a é, caneta. Esse treino é muito importante, a estratégia de prova, né? sim. Exato, e saber onde você vai encaixar a redação. Então, por exemplo, tem gente que dá certo colocando a redação no começo, outras pessoas no meio, outras no final. Eu gostava de deixar a redação no final, só que você tem que se autoconhecer. Então, você tem que treinar, tem que fazer simulado com a redação para você descobrir, né, onde que é o melhor ponto ali para você colocar a sua redação, o que que funciona para você, o que que é melhor você fazer. E te dá, e querer treinar essa velocidade aí de escrita também, porque também não adianta fazer uma boa redação em Também. 2 horas, porque não tem como você ter 2 horas ali. Provavelmente você não vai ter 2 horas para fazer a sua redação. Então você tem que saber fazer a prova objetiva no tempo ali e a redação no tempo também que você vai ter no dia da prova, né? Então treinar essa habilidade ali de agilidade para você conseguir fazer tudo no tempo certinho realmente é muito, muito, muito importante também. Treino é tudo, né? Eu sempre falo que saber fazer a prova pode ser o diferencial mesmo, assim. De ter esse preparo Uhum. emocional, além de saber o conteúdo, claro, mas ter a estratégia de prova e se autoconhecer, né? Você falou sobre estudar também Exato. 12 horas por dia. Acho que muita gente deve pensar, nossa, mas isso deve ser impossível. Só que assim, você vai se autoconhecendo, vai Uhum. adquirindo ritmo e é possível, né?
Sim, exatamente. Então, o que que eu gostava de fazer, assim, cara, depois desse dia você tá destruído, a gente realmente cansa muito, 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 muito mesmo. Eu fazia basicamente assim, eu tinha um turno de 4 horas, aí um descanso de 1 hora, um turno de 4 horas, depois um descanso, por exemplo, de 2 horas e outro turno de 4 horas. Então, era basicamente 3 turnos de 4 horas no dia que eu fazia, né, de estudo. E aí, o que acontece? Eu dava prioridade pro PDF. Então, inicialmente, eu ia pelo PDF, ia lendo. Só que tinha uma hora que eu não aguentava mais ler, porque você já leu tanto que É cansa, né? pesado, é pesado. Sim, é muito pesado passar 12 horas ali lendo, fazendo questão, É lendo lei demais. seca e tudo mais. É demais. Aí o que que acontecia? Na hora que eu cansava, eu continuava o conteúdo pela videoaula, que era como se fosse um descansinho, mas eu estava continuando avançando na Hum. matéria. Então era um descanso, entendeu? Porque a videoaula ela exige menos de você, beleza, a gente retém menos, na minha opinião também assim. Só que eu ia tentando acompanhar pelo resumo do professor, anotando algumas coisas por cima, e era isso. E aí, quando eu ia fazer as questões, às vezes ficava faltando alguma coisa ali que eu não tinha absorvido direito, mas a própria questão, ela já vai fixando aquilo para você, não é? Então, assim, apesar de eu ter visto a videoaula, ter visto uma noção geral daquilo, fazendo muitas questões posteriormente, eu já conseguia fixar o conteúdo. Então, acabou que deu certo. Então, eu ia priorizando o PDF, aí, na hora que eu estava esgotada, era videoaula. E todos os momentos que eu estava, assim, lavando louça, lanchando, tomando banho, deitada pra dormir, antes de dormir, eu estava escutando videoaula. Eu sempre botava, então, realidade do Sim. DF, eu não queria sentar na mesa para estudar dentro do meu horário de estudo, estudar a realidade do DF, entendeu? Então, assim, almoçava, era a realidade do DF, ia tomar banho escutando a Porque realidade a do DF, notícia, né, é uma ia matéria dormir. que você consegue ver mais fácil, assim, né? Tipo, só ouvindo e captando. Exatamente. Isso, eu fazia isso. E tem gente que senta na hora para estudar assim, usa o tempo de estudo sentado para estudar uma matéria nesse estilo, né? Então eu não fazia isso não. Eu pegava esses momentos que eu não estaria estudando normalmente Aproveitava todos os e minutos. ficava, sim, aproveitava. Então eu ia dirigindo para algum lugar, botava a videoaula para tocar lá dentro do carro e era isso. E eu vi que me ajudou muito, porque a gente acha que não faz diferença, só que assim, se você soma esses 20 minutos por dia que você faz isso, no decorrer de uma preparação ali para o concurso público, Sim, faz diferença, né? Então eu ainda vi mais que me quando você já ajudou tá com bastante. edital. Exatamente, edital aberto, Quando o nossa, edital já aí tá que na faz praça, não mesmo. tem opção. Outra coisa que eu fazia muito quando eu estava fora de casa, assim, então eu estava na fila do banco, consulta médica e tudo mais, eu sempre tinha no meu celular uns flashcards que eu mesma montava, né, do regimento interno. Porque o regimento interno tinha muita decoreba, muito, muito, muita decoreba mesmo. E aí eu coloquei isso em forma de flashcard no aplicativo, que chamava Anki, Android, no caso meu que era Android, meu celular, e aí eu ficava respondendo as minhas cartinhas. Então eu ia, por exemplo, para uma consulta. Aí eu chegava lá, não ficava esperando não, né? Ficava respondendo minhas cartinhas. Então eu estava no carro, alguém estava dirigindo, eu ficava respondendo minhas cartinhas. Então todo lugar que eu estava assim, às vezes eu estava no curso presencial e o professor estava falando uma coisa que eu já sabia. Então eu ficava respondendo minhas cartinhas ali, memorizando as coisas de regimento, e era isso. Porque eu também não queria gastar o tempo que eu estava sentada, que era para absorver novos conteúdos, aprender um conteúdo, tentando memorizar as coisas. Então eu memorizava nesses outros momentos também e via aquelas videoaulas de realidade do DF, ou então uma videoaula de revisão. Então, por exemplo, direito constitucional, eu li os PDFs e eu revisei tudo, basicamente por videoaula nesses momentos que a gente não está estudando, sabe? Então, que a gente está fora de casa, que a gente está almoçando, jantando, fazendo essas coisas. Então, deu para dar a passagem inteira nas videoaulas só nesses outros momentos. Então, é muita coisa, né? A gente acha que não é tanta coisa assim, mas quando você Sim. soma esses momentinhos, faz muita diferença mesmo. É, Isso que é quando aproveitamento de tem tempo, né? isso, exato. E a gente tem que ser assim, porque a gente tem que chegar com conteúdo fresquinho na cabeça. Então, quanto mais informação você consegue passar ali nos últimos 2 meses, véspera da prova, no último mês, véspera da prova, aquela informação que você viu que demorou um segundo para você escutar aquela informação. E às vezes era uma coisa que, como você viu há 4 meses, 3 meses antes da prova, você chega o dia da prova e você não lembra. E demorou um segundo para te relembrarem isso. Então, assim, faz muita É. diferença. Quantas vezes a matéria, você passa pela matéria, né? Faz toda a diferença na sua fixação do conteúdo mesmo, né? Sim, Principalmente exatamente. que, assim, qualquer concurso a gente vai ter que decorar vários prazos, coisas assim que é decorável mesmo, Uhum. não tem jeito. Então, quanto mais você passar por aquilo ali, maior a sua chance realmente de gravar, né? De memorizar. Isso,
E a repetição, porque a gente acha assim que uma vez a gente vai ler a Constituição ali, já memorizar os artigos no nível de cobrança, porque eles mudam as palavrinhas, né? E não Sim, tem é como, a um gente tem que salvo, um não acostumar a que faz toda a reler. diferença. Toda a diferença. Então, se a gente não está fazendo a releitura ali daqueles pontos, daqueles artigos e tudo mais, a gente não consegue lembrar no dia da prova. E não lembrar, a pessoa às vezes acha que ela se sente mal, porque ela se acha incapaz, ela acha que ela não está estudando direito, ela acha que ela tem algum Não tá problema. Só que aprendendo não, gente. nada. Exatamente. Acontece com Isso aqui todo não é mundo. isso. Isso acontece com todo mundo, tem que revisar. Eu não lembro uma coisa que eu vi há 2 meses, se eu não revisar, eu não vou acertar a questão hoje, entendeu? Só que Sim. o que acontece? Eu demorei 1 hora para estudar aquilo a primeira vez, hoje eu sei que se eu pegar um resumo de 10 minutos, eu já acerto as questões. Então você reduz ali de 1 hora para 10 minutos, às vezes você reduz mais ainda, para 7 minutos na terceira revisão, em outra revisão, por exemplo. Mas aí você tem que criar essa familiaridade com o seu material de revisão ali, para você chegar no último mês véspera da prova, você conseguir passar rapidamente por ele, né? E para isso você já tem que ter visto ele antes. Então, assim, você pegar um material de revisão, você não teve nenhum contato com ele ainda, aí já demora mais. Mas quando você já foi revisando aquilo, já passou pelo menos o olho uma vez naquele resumo, aí você já parece bate o olho nele, 50% você Já já tá. lembra quase que automático. É. E aí o restante é E a isso você fez novidade muito ali que bem, você né? precisa se relembrar. Uhum. Sim, Quando então eu você peguei estudou, você esses fez muito bem, resumos você fez as impressos. marcações certinhas, Isso. Uhum. que aí E depois marcação, auxiliou na revisão e na hora de fazer consulta também, na hora de fazer questão, que aí você só consultava aquele material e já estava com a resposta ali mais fácil, né? Mais rápida. isso. E a marcação é tipo, a gente pode errar ela da mesma forma que a gente erra o resumo, colocando informação demais. Então eu sempre prestava Demais. atenção para não estar grifando muito, porque se você grifa muito, é a mesma coisa que estar grifando nada, porque você não consegue utilizar os Sim. grifos como revisão. Porque se você grifa demais, aí você vai ficar. Você demorou 2 horas ali no PDF, e os seus grifos estão demorando 1 hora, não é um material de revisão bom ainda, porque você não vai ter essa 1 hora para você revisar aquele conteúdo. Então você tem que ser mais agilizado ali. Então, grifar menos, grifar realmente o que está sendo cobrado nas questões. E essa percepção a gente vai aprendendo realmente depois que a gente está fazendo questão. Então, a gente vê o que está sendo cobrado pela nossa banca para conseguir ir ajustando os grifos também. Então, já tinha algumas coisas que eu tinha grifado no PDF e era no computador, eu ia lá e apagava aquele grifo que eu vi que não estava sendo cobrado já. Apagava o grifo, As deixava questões ele são um embora. termômetro, né? Sim, exatamente. A questão mostra basicamente tudo pra gente. Mostra quando você tá indo bem, o que você tá aprendendo, o que você não tá aprendendo, o que você precisa marcar, o que precisa ter no seu material de revisão. E é isso. E esse material de revisão tem que ser realmente de uma forma bem acertadinha. Eu gostava de fazer também caderno de erro, só que eu não tinha tempo de escrever também, né? Porque ia ser a mesma coisa que o resumo. Então, toda vez que eu errava uma questão ali no final, eu abria um Word para cada disciplina. Então, eu tinha o meu Word de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Administração, e eu ia copiando e colando a pergunta, só a parte da informação que eu precisava. Então, por exemplo, eu errei uma questão de Direito Constitucional, e era uma jurisprudência nova, não conhecia. Pegava só um pedacinho da jurisprudência e metia no meu. Dava Ctrl+V ali no meu Word de Direito Constitucional. E Que aí eu legal. fazia dessa forma. No último mês eu fazia assim, porque eu queria passar a fazer muitas questões, só que eu não queria ficar escrevendo, mas eu sabia que se eu não visse aquela Uhum, informação de novo, eu ia esquecer, entendeu? Porque eu esqueço. Então, assim, eu errei uma questão, uhum. eu tenho que rever aquela informação ali de novo. Alguma hora eu tenho que rever. Então, eu esperava dar umas 15 páginas ali de informação, depois eu ia lá, imprimir e fazia a releitura daquelas informações que eram novidade para mim, né? Então, eu tinha ali de Uhum. administração, direito administrativo. Então, tinha muitas coisas ali também que eram artigos que eu não havia prestado tanta atenção quando eu estava lendo lá na Lei Seca. Estava sendo cobrado. Então, eu já pegava aquela informação, aquele artigo, já colocava ali também no meu caderninho de erros. Então, isso acelerou muito esse processo aí também. Esse caderno, nossa, me ajudou demais, porque muita coisa ali que eu vi que eu estava errando, repetiu na minha prova, entendeu? Então, meio que deu Uhum. uma salvada ali vários pontos que eu teria perdido, eu não perdi, porque além de ter errado a questão, eu revisei a questão pelo caderno de erro ali e foi rápido, né? Não foi uma coisa que me demandou tanto tempo para fazer, porque foi no Word mesmo. A fazer basicamente Ai, que assim. legal. Essa é nova pra mim. Isso eu não fiz, assim. Mas as questões que a gente erra, geralmente a gente lembra depois, né? Você não erra de novo. Assim, tipo, você aprende e você vai pegando com as que você erra também, né?
Isso, Mas sempre tem é um item ali, verdade. principalmente FCC, que geralmente são várias alternativas. Às vezes tem uma alternativa ali que você ainda não tinha visto. Então é legal mesmo você ver que eles ir anotando essas coisas que são novidades para você. Isso. Aí eu ia fazendo dessa forma. Achei que me ajudou, foi bom. Ai, que bom. Pois é, e o bom é que agora você está podendo ajudar outras pessoas, né? Agora na consultoria e com a sua experiência de prova, sua experiência de concurso. Enfim, queria que você desse dica para quem está começando agora, que você começasse falando, né? Você contou bastante a sua história, acho que as pessoas podem pegar aí algumas dicas que você deu já ao longo dessa conversa aqui. Mas o que você acha assim, de mais importante? O que você daria de dica aí? Uhum. Vou falar então uma dica que é só em relação ao que a gente estava falando de aproveitamento de tempo ali, em relação ao pós-edital. Gente, pós-edital, você tem que entender que é um processo ali que você está numa corrida. Se você não está correndo, o restante da galera tá. Então, assim, é você realmente tentar separar o maior tempo possível e ser produtivo nessas horas. Então, eu gosto de falar, assim, o pessoal às vezes se preocupa com quem é concurseiro, que eles chamam concurseiro profissional, que está só estudando e tudo mais. Não se preocupa, porque a questão é a seguinte: não passa em concurso público, não é que tem mais horas de estudo acumuladas, porque eu sei que várias pessoas tinham mais horas de estudo do que eu, que estavam estudando previamente, né, já há um ano e tudo mais. Passa quem faz melhor uso das horas que tem. Então, se você é produtivo nas horas que você está estudando, se o seu método é bom, a sua estratégia ali que você vai utilizar para fazer a prova é boa, você vai ser aprovado. Então, você tem que realmente buscar fazer isso de uma forma que vai te trazer ponto na hora da prova, que é isso que a gente está buscando, acertar a questão na hora da prova para você conseguir ser aprovado. Então, sempre pensa nisso todos os dias e pensa todo dia ser produtivo. Eu gostava de pensar bem assim, cada segundo meu importa, não era nem cada minuto. Então, às vezes, o pessoal falava assim em casa, Amanda, vamos comer um hambúrguer, não sei o quê. Aí eu ficava, é 1 hora lá no hambúrguer, mais 30 minutos pra ir, 30 minutos pra voltar, 2 horas. Eles, Amanda, é só comer um hambúrguer. Gente, não, não é um hambúrguer. Duas Não é só horas comer eu um fecho um hambúrguer. PDF. Não é só comer um hambúrguer. Eu falei, vocês trazem um PDF, ou trazem um PDF, ou traz um hambúrguer aí pra mim que eu vou comer aqui em casa. E 2 horas eu vou estudar outro PDF. Então eu pensava assim, entendeu? Então sempre eu começava a calcular esses tempos, eu falava, todo dia meu eu acordava, e eu, cada segundo meu importa, eu já colocava minha videoaula para tocar, ia fazer minhas coisas escutando minha videoaula, e depois sentava para estudar e era aquilo. Então, assim, realmente o pós-edital, eu acho que ele tem que ser tratado como pós-edital. Não tem como ser. Pré-edital é outra história. É questão de constância, equilíbrio. Então, assim, é outra história Sim. mesmo. Agora, pós-edital é correria. Correria mesmo. E pelo que eu vejo da experiência de todo mundo que passou comigo, conta essa mesma experiência de pós-edital. Minhas amigas falam também, Amanda, lavava a louça escutando videoaula, almoçava escutando videoaula. Então, assim, a gente pode reparar que não só a minha experiência, mas como de outras pessoas que passaram junto comigo, era assim também de estar aproveitando o tempo. E mesmo quando você acha que não faz diferença, faz sim. Então, essa percepção de você tratar o edital, pós-edital, como pós-edital, eu acho que isso faz muita diferença, muita, muita diferença mesmo. Faz mesmo. E se você tem dúvida ou quiser saber, enfim, de qual momento você tá, tanto, né, assim, momento, quem tá começando agora, que não sabe muito bem, a Amanda, como a gente já adiantou aqui, ela tá dando a consultoria lá no Direção. Então, ela pode te ajudar a te encaixar ali, se você tá perdido, ela pode te ajudar a te encaixar no momento que você precisa, né? Fazer um plano de estudos certinho, detalhado para você, né, Amanda? Para conseguir aproveitar Exato. melhor o tempo, tanto com equilíbrio, se você tiver um pouquinho mais de tempo para estudar, quanto se você estiver aí na correria do pós-edital também, né? Exato. Essa questão da consultoria, pessoal, é assim, quando você conversa com alguém que já teve experiência, passou por aquilo que você está passando, a pessoa já errou, já cometeu uns erros. Ela vai te passar, a gente aprende muito com os erros dos outros, muito. E se a gente evita cometer aqueles mesmos erros, já economiza, já poupa tanto tempo na nossa vida. Então, assim, vários mentorados meus falavam, Amanda, nossa, eu tivesse te conhecido há 2 anos, eu teria poupado ali 1 ano de estudo que eu joguei fora, que eu estava Tanto estudando tempo. errado, eu estava fazendo um monte de coisa que não estava sendo produtivo. E às vezes a pessoa pega uma
sessão única, ou então um mês ali, já resolve tanta coisa no estudo dela. Então, por exemplo, essa até minha experiência ali de resumo, né, que eu passo agora essa metodologia para os meus mentorados. Muita gente já virou e falou, nossa, tipo, a minha nota já aumentou tanto agora, porque eu consigo fechar os editais das provas que eu consigo fazer. E antigamente, várias pessoas me relataram que não conseguia fechar edital. Então, eu chegava sem fechar o edital para prova, que estava tentando escrever tudo. Então, realmente, uma sessão, um mês ali já faz muita diferença na tua preparação, para você não sair cometendo alguns erros e ver algumas dicas, né, algumas sacadas que uma pessoa que passou por aquilo que você está passando já cometeu de errado e vai te falar para você não cometer agora e conseguir otimizar o seu estudo. E essa questão da otimização é que eu mais trabalho realmente com os meus mentorados ali, essa questão da gente ser produtivo nas horas que a gente tem para estudar. E às vezes são poucos ajustes, né, que você faz e já faz uma diferença muito grande em termos de resultado, né? Sim, com certeza. É, Às vezes é só tem mentorado que às vezes tá um concurseiro quase profissional ali, tá realmente quase chegando no não consegue alavancar do 80 para o 90%, então é só uhum. um pequeno ajuste, às vezes Um ele não tá fazendo simulação ajustezinho. suficiente. Isso, às vezes não fazia leitura da lei seca, às vezes que precisava fazer, então a gente faz um pequeno ajuste e consegue alavancar a nota dos mentorados, então eu já tive, 3 mentorados aprovados em concursos públicos também, então muitos com uma história um pouco parecida com a minha, tempo de estudo também parecido com o meu, então assim, é uma metodologia que eu vejo que está ajudando as pessoas, e quem quiser conhecer, né, depois chama a gente lá no nosso WhatsApp do atendimento para conseguir ver Sim, tem o certinho quais são WhatsApp os da valores. direção, que aí tem Exatamente. todas as informações, né? E, enfim, entrar em contato com o pessoal da direção, a gente sempre tenta buscar pessoas aprovadas para quem está estudando se motivar, né? Para dar ali o caminho das pedras e também para ter mais acesso a esse tipo de informação. Eu prestei concurso em 2012, então na minha época não tinha tanto conteúdo assim. A maioria dos cursinhos ainda eram presenciais, não tinha. Então, assim, Aham. eu tive essa questão de tempo de deslocamento e tudo mais. E hoje eu vejo assim, quanta informação a gente tem, quanta coisa disponível até no YouTube mesmo, que você pode estar ouvindo enquanto você está fazendo outras coisas, como comendo. Eu também fazia muito isso, de aproveitar Sim. todo o tempo ali, ou escutava notícias já para ir estudando atualidades, escutando notícia na CBN quando estava dirigindo, ou alguma videoaula, alguma coisa assim. E aí a gente tenta mostrar com esses vídeos justamente isso, assim, o que que você pode detectar, que você pode mudar, aproveitar melhor o seu tempo e saber também o que você vai fazer depois, né? Para você ir se motivando aí nesse caminho. Então, hoje é muito legal. A gente tem muito acesso Exatamente. a esse tipo de informação, né? Uhum. Sim, hoje em dia tem muita informação, muita. Então não tem mais desculpa. Agora é sentar e estudar Exatamente. Não tem mesmo. mais desculpa. Exatamente. Bom, eu acho que era isso, né, Amanda? Acho que a gente explorou bem aí tanto essa preparação quanto a questão do cargo público que você ocupa hoje em dia. Parabéns pela sua preparação. Realmente foi diferenciada aí o tempo. Com certeza as pessoas devem ficar impressionadas. Ai, Mas assim, obrigada. a gente mostra com isso que não tem regra, né? Não tem essa de vai demorar anos, ou enfim, se você fizer uma preparação certinha, com material direcionado mesmo, se aproveitar bem o seu Isso. tempo, não tem essa, né? É verdade. E não tenha medo, gente, de tentar. Tá o edital aberto, o pessoal pergunta: Amanda, eu não tenho coragem de fazer essa prova, tá muito perto. Falta 3 meses e tudo mais. Eu falo, gente, eu não estaria aqui hoje, onde eu tô, se eu não tivesse a coragem de tentar. Então, assim, tenta, você só vai Sim, saber se vai dar certo se você tentar. Então vai lá, não custa nada, né? Dá o seu melhor. E pelo menos eu exatamente. sempre pensava assim, cara, se eu não passar, eu sei que eu fiz de tudo, sabe? Eu fiz tudo que eu podia ter Sim, feito. Eu não vou ter nenhum arrependimento, é porque não era pra ser. Porque eu fiz minha parte aqui. Eu não queria ter essa sensação, exatamente. entendeu? Então, e acabou que deu certo, né? Não tive nem que ter esse pensamento assim de que não deu certo, mas eu tinha tentado de tudo. Mas eu queria, né, se eu não fosse aprovada, eu É. queria saber que eu dei o meu melhor ali, sabe? Eu não queria ter nenhum arrependimento de forma alguma. Ai, que legal. E bom que você pode passar toda essa sua experiência agora, né? Sim. Bom, então acho que era isso. Se você quiser dar um recadinho final para a gente já encerrar aí a entrevista, vou te deixar à vontade. Beleza. Pessoal, só vou falar para vocês o seguinte: você que tá aí nessa vida concurseira, eu sei como é sofrido, realmente a gente sofre, Uhum. mas assim, gente, não desiste.
Sério, eu sei que acontecem muitas dificuldades, a gente falou, né? Tanto questão assim do estudo em si, quanto a questão emocional, psicológica, mas tenta continuar no teu caminho, porque super compensa. Uma pessoa que está aqui do outro lado, eu já fui concurseira também, que nem você. Então, assim, tenta continuar estudando, porque você vai agradecer por não ter desistido depois, porque compensa demais, vale muito a pena, muito a pena. Você olha para trás e fala: caramba, todo o meu esforço, todas aquelas várias horas, tudo que eu disse não para as pessoas que eu amava, todos os nãos que eu falei, todas as renúncias que eu fiz ali no meio do caminho, tudo valeu a pena. Então, para você ter essa sensação aí também, gente, é persistência. É agora, tem que persistir, depois é só usufruir mesmo. A gente até esquece, né? Do tanto sacrifício, assim. Eu falo que hoje em dia eu sinto falta da biblioteca, eu sinto falta dos meus amigos de quando eu estudava, porque eu acho que eu via eles mais do que eu vejo atualmente. É verdade, depois que a gente passou pelo sofrimento, a gente até esquece, tanto que a gente sofreu ali no passado. Vale tanto a pena, você fica tão realizado depois, né? É um sentimento tão bom, assim, Sim, de que você conseguiu congar ali seus objetivos, de que todo seu esforço realmente valeu a pena. É muito bom. Eu também queria falar isso, para as pessoas não desistirem e poderem sentir realmente essa emoção que é passar no concurso e ter, enfim, ter seu sonho realizado, né? Seu esforço recompensado ali. exatamente. Então, vamos ficando por aqui. Queria agradecer mais uma vez sua presença, Amanda. Obrigada. Espero que as pessoas tenham Ah, gostado obrigada desse a você. vídeo, tenham se motivado. Se tiverem alguma dúvida em relação ao programa de consultoria, nosso WhatsApp vai estar aí na tela. Depois vocês entrem também em contato com a equipe de direção. Fiquem de olho nos vídeos do YouTube. A gente sempre vai estar postando coisa nova aí para vocês. E é isso, né? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Amanda. Tchau, tchau.